345, porque toda terça, quarta e quinta eu estou ao vivo aqui às 21 horas, 9 horas da noite, para trazer temas muito profundos e precisos para ajudar você espiritualmente, emocionalmente também. Então, muito bem-vindo. E o tema dessa semana aqui é cada semana um tema diferente. O tema dessa semana aqui é como saber a vontade de Deus para a sua vida. A gente vai dar sequência. Ontem tivemos a primeira parte e hoje a segunda parte. Deixa eu só colocar aqui então. E vamos compartilhando já com seus amigos, com o seu grupo aí. Compartilhe com pelo menos 5 pessoas. 5 pessoas pelo menos. Opa! Pronto. Vamos lá. Fazer os meus compartilhamentos aqui. Hoje a gente vai dar sequência. Hoje eu quero aprofundar em alguns assuntos desse tema aí que são bem mais profundos também. Ontem eu estive falando sobre as 2 perguntas chaves. Quando você quer tomar uma decisão, precisa saber se é da vontade de Deus, se não é da vontade de Deus, como fazer isso aí. Ontem eu estive falando sobre essas 2 perguntas chaves fundamentais para você fazer, para entender se realmente é ou não é. E hoje eu vou dar sequência vou começar falando sobre quando Deus não quer, quando não é da vontade de Deus explicitamente. O que Deus faz? Como é que Deus reage em relação a isso aí? São dúvidas que a gente acaba tendo no dia a dia, né? E é importante a gente sanar essas dúvidas. Então, hoje, como ontem e amanhã também eu vou finalizar essa série, como saber a vontade de Deus para a sua vida. Como é que você faz para saber isso aí? Bora lá? Você que tem a sua pergunta, manda a sua pergunta para mim, ok? Eu vou lendo aqui conforme eu vou desenvolvendo todo o assunto. Mas eu peço que você sempre faça 2 coisas. Primeiro, compartilha com 5 pessoas, 5 amigos pelo menos. Segundo, coloca a cidade ou estado ou país que você está me acompanhando. Legal? Galera, tá chegando, eu estou ao vivo aqui, ó, jogados para fora. Um abraço para todos vocês. Você que é do Everton Lopes 5 aqui, ambos são gladiadores porque estão nessa arena da vida, todo mundo, todo dia, batalhando, lutando, não para sobreviver, mas para ser relevante na sua vida, na vida de outras pessoas. E sem a gente saber, entender a vontade de Deus para a nossa vida, a gente fica perdido. Hoje eu conversei com uma pessoa, estava atendendo uma pessoa à tarde, e uma pessoa de mais de 40 anos, com uma vida profissional muito bem sucedida, em banco e tal, mas como está perdida. Eu perguntei para ela assim, o que você quer da sua vida a partir de agora? E ela me respondeu bem assim, não sei, eu estou perdida, eu estou sem rumo. Essa foi a resposta que ela deu. E quando a gente não sabe a vontade de Deus para a nossa vida, é o que mais acontece, é ficar sem rumo. E quem não sabe para onde está indo ou para onde tem que ir, qualquer ônibus é ônibus. Então acaba perdendo muito. Olha, o não saber a vontade de Deus faz você perder tempo demais. Faz você perder dinheiro ou não ganhar. Faz você perder ou não conquistar relacionamentos. Então, a primeira pergunta que eu faço para você é: que prejuízo você já teve na sua vida por não saber a vontade de Deus? Qual prejuízo? Espiritual, emocional ou material? Se você conseguir, compartilha comigo. Se tiver coragem, compartilha comigo aqui. Por quê? Porque quando você compartilha comigo, você coloca aqui nos comentários, algumas pessoas vão falar assim, puxa vida, comigo também. E elas começam a se abrir. E essas pessoas começam então a buscar entendimento e saber que elas não estão sozinhas. Nós estamos aqui numa comunidade nessa noite. E você no seu sofrimento, nas suas dores, decepções, frustrações, na sua tentativa de ter uma vida espiritual melhor, ter uma vida familiar, financeira melhor, você não está sozinho. Nós todos estamos nisso. Por isso que é importante você compartilhar com outras pessoas, você apertar o coraçãozinho aí, porque quando você faz isso ou comentar, o Instagram vai entregando para outras pessoas e a gente consegue fazer o quê? Arrebanhar mais pessoas para ajudar. E isso é fundamental. Nosso papel aqui é esse, é ser relevante na vida, na sua vida, na vida de outras pessoas também. Vamos lá então, como descobrir ou saber a vontade de Deus para a minha vida? Se você vai entendendo que o assunto é relevante para você, vai apertando o coraçãozinho, assim você me ajuda a entregar para mais pessoas, ok? Bom,
Vamos lá. Uma pergunta que acontece muito é o seguinte: quando Deus não quer alguma coisa, o que algumas pessoas fazem? Quando Deus não quer uma atitude, quando Deus não projetou alguma coisa para você, ou você entende que isso não é da vontade de Deus, o que geralmente as pessoas fazem? E você já fez isso, eu tenho certeza. O que é que as pessoas fazem? Elas vão buscar algum tipo de confirmação. É ou não é? É verdade ou não é verdade? Ó Deus, se for da sua vontade, então faz acontecer tal coisa. Ou então, se não for da sua vontade, que o Senhor então faça acontecer tal coisa. As pessoas pedem uma confirmação e muitos utilizam até aquele texto, a história de Gideão. Ó, o novelinho de lã ali vai ficar molhado, vai ficar seco e tal. Você conhece a história? Se não conhece, eu não tenho como explicar para você agora essa história. Mas a ideia é que pede-se confirmação para saber se é da vontade de Deus ou não é da vontade de Deus. Mas essa é a maneira que realmente Deus projetou? Será que é isso que Deus realmente quer? Será que é essa a nossa reação que Deus espera? Da gente perguntar, da gente falar para ele, jogar a bola para ele, né? Dizendo assim, Deus, se for da sua vontade, então o Senhor faz isso ou aquilo. Num relacionamento, quantas pessoas não fazem isso? Para saber se o trabalho... Agora, é interessante que se alguém chegar, bater na porta da sua casa, entregar a chave de um carro, documento de um carro, tudo legalzinho, certinho, entregar para você, você não pede confirmação. É ou não é? Ou pede? Você pede confirmação se você for ganhar um carro? Ganhar uma oferta? Ou a empresa que você trabalha chega e fala assim, ó, viu, tem uma promoção para você agora, eu vou dobrar o seu salário e você vai ter um cargo melhor na empresa. Você vai pedir confirmação para Deus? Não pede, né? Normal. Você não vai pedir confirmação para Deus. Ok? Porque no seu entendimento isso já é a vontade de Deus. Por quê? Porque Deus sempre quer me beneficiar. Deus é pai, Deus é padrasto, Deus é bom. Então Deus sempre vai. Então na nossa mentalidade foi impregnado a ideia de que tudo aquilo que aparentemente é bom é de Deus. Tudo aquilo que aparentemente é ruim é do diabo. Foi impregnado na nossa mente. E todo dia, quando você acessa a internet, vai na igreja, em qualquer lugar, liga o rádio e estão falando de Deus de alguma forma, vão colocar na sua cabeça isso. Mas isso é uma verdade? Não, isso não é uma verdade. Isso não é uma verdade. Então, pedir essas confirmações para Deus não tem nada a ver com fé, isso aí. Ah, mas Gideão fez, mas Gideão nunca foi padrão de fé. Imagine só Abraão. Deus fala uma vez com Abraão, Abraão vai e faz, e cumpre. Ponto. Olha, pega seu filho e sacrifica seu filho. Abraão foi lá. Ó, sai, larga sua família, sua parentela aí e tal, e vai para um lugar que eu ainda vou mostrar. Eu não mostrei ainda. Você não sabe, você não tem uma proposta. Deus não faz proposta para as pessoas. Porque na proposta você analisa, você pondera. Com Deus, ou eu confio ou não confio. Não tem meia fé, que nem gravidez. Não tem como ficar meio grávido. Você tem fé? Mais ou menos. Não tem meia fé. Então, não, essa relação de saber a vontade de Deus não pode vir através de confirmações. Biblicamente não pode. Você gosta de fazer isso aí, beleza, aí é uma questão sua. Mas você nunca vai conseguir desenvolver uma relação saudável com Deus, de confiança, se você é uma pessoa que fica pedindo confirmação. Você nunca vai adquirir, por exemplo, sensibilidade à voz de Deus. A sua consciência ela não vai ser plena com Deus enquanto você viver uma vida de busca de confirmações de Deus. Não tem. Ok? Então, isso é errado. E quando Deus não quer, o que geralmente Deus faz então? Se você pegar o texto de Atos capítulo 6, você vai ver que eles ali gostariam, eu vou até pegar aqui o texto, só para eu ler um pedacinho aqui, um trechinho, como se diz, para você. Atos capítulo 6 diz o seguinte, ó. Olha só. Atos capítulo 6. Opa, deixa eu só ajeitar aqui que tem um probleminha aqui no meu teclado. Atos capítulo 6.
Deixa eu pegar aqui meu texto, porque melhor eu ler aqui, porque aqui tá ruim para ler, tá meio escuro aqui. Deixa eu pegar aqui para eu ler aqui. Vou ler no meu computador, aqui fica melhor. Pronto. Não tô tendo acesso aqui, tá difícil o meu acesso aqui. Bom, mas a questão é o seguinte, ó. Existia um forte desejo no coração de Paulo de ir para Roma. A história é a seguinte, de ir para Roma. E aí, o que Deus faz? Deus não queria que ele chegasse em Roma naquele momento. Ele até escreve uma carta aos romanos, e nessa carta ele fala assim, ó, eu sei que eu vou chegar aí, mas eu vou chegar na plenitude da bênção de Deus. Vou chegar no momento certo aí. E ele passa muitos anos da sua vida tentando chegar em Roma e não consegue. Em determinado momento ele fala assim, olha, o Espírito de Deus, ele me impediu de chegar aí. Então você vai ver em determinados momentos que Deus impedia aquilo de acontecer. Mas era errado ele ir para Roma? Não, ele ia para Roma para ensinar. Era errado ele ir para Roma para ensinar? Não, ele ia ensinar sobre Deus. A palavra de Deus, ela combatia isso, como eu falei ontem? Não. Isso de alguma forma ou de outra desonrava a Deus? Claro que não. Então tudo cooperava, era algo bom e pertencia a Deus. Só que Deus fazia o quê? Impedia disso acontecer. Deus simplesmente impedia disso acontecer. Então quando as coisas elas passam por aquele crivo de ontem que eu falei para você, a Bíblia condena? Não. Desonra a Deus? Não. Então se Deus por algum motivo específico não tem isso como vontade dele para a sua vida, o que Deus faz? Impede. Então o que eu preciso aprender a fazer? Eu preciso aprender a ler as circunstâncias. A ler as circunstâncias e entender como Deus está interferindo nessas circunstâncias. Aí é algo muito pessoal. Não adianta profeta, esse, aquele e tal, confirmações, nada disso. Ler as circunstâncias. E Deus vai fechando. Agora Paulo continua tentando porque era algo benéfico. Então se tem algo na sua vida que de repente não está dando certo, o fato de não estar dando certo agora não significa que não seja de Deus. Pensa comigo, Moisés, ele vai libertar o povo que estava preso, o povo hebreu que estava preso lá no Egito. Ele tenta a primeira vez, dá errado, a segunda dá errado, a terceira dá errado, 9 vezes dá errado, na 10ª que ele consegue libertar o povo de lá. E mesmo assim depois piorou, né? Porque os soldados egípcios foram tentar matar eles. Nem tudo aquilo que dá certo aparentemente é de Deus. E nem tudo aquilo que dá errado aparentemente não é de Deus. O que eu preciso é ter essa sensibilidade para entender. Agora, eu preciso continuar fazendo aquilo que está dentro dos valores e princípios de Deus, independente de se está dando certo ou não. O cristão, ele não trabalha com resultados. Ele trabalha com princípios e valores. Ponto. E não é Deus que toma certas decisões para a gente toma. E boa parte dessas decisões são erradas. E não significa que Deus não está comigo. Entende isso? O que você geralmente quer, na verdade? Você quer uma listinha de regras. Olha, se for assim, 3 liçõezinhas, 1, 2, 3, pronto, a regrinha. A listinha de bolo para agora você saber quando é da vontade de Deus e quando não é da vontade de Deus. Eu vou explicar mais detalhadamente como você identificar tudo isso. Mas de primeira mão hoje, entenda que nem tudo que está dando certo é de Deus. E se tem muita coisa dando errado, nem sempre isso não provém de Deus. Como eu vejo na internet o pessoal falar hoje em dia. Está dando errado, você não está vivendo uma vida próspera, então você está fazendo errado. Nem sempre é assim. Jesus morreu morte de cruz, Paulo foi degolado, Pedro crucificado de cabeça para baixo. Quanto que esse pessoal sofreu? Imagine só no Quênia, na Somália, no Níger, lá em povoados do sertão do Nordeste, onde eu já vivi. Quantas dificuldades, desafios que se tem. E não se vive algumas realidades que em São Paulo, por exemplo, nas grandes cidades se vive.
Entenda que eu não posso medir o meu relacionamento com Deus, a minha fé ou a sua espiritualidade. Você não pode medir a sua espiritualidade baseado num resultado que deu. E geralmente um resultado material. Essa vida materialista, essa vida que só pensa nisso, eu não estou falando que isso não é importante, eu estou dizendo que só pensar nisso, ou a régua da medição da sua vida for o bem material, você está frito. Tem um monte de gente fazendo isso hoje. Não, você está vivendo essa vida difícil agora porque você merece. Ou então você está vivendo isso agora exatamente por quê? Porque você precisa mudar a sua crença. Você está vivendo porque você está em desobediência. Você está vivendo porque... A gente tenta justificar quando na verdade tem que se entender o seguinte: por que Deus por que Deus não está trabalhando na sua vida no meio dessa dificuldade? Será que a gente não consegue encontrar Deus no meio disso? Algumas dificuldades você criou sem Deus, mas outras não. Então pondere, ok? Pezinho no freio. Não fica maluco da cabeça porque está passando um momento difícil, um momento complicado. Isso não é a vontade de Deus. Que você sempre pegue. Imagine só. Jesus ele é batizado no Rio Jordão pelo primo dele, o profeta João Batista. Depois disso ele vai para o deserto. Pergunta: quem levou Jesus para o deserto? Quem levou? Se você vai ler o texto e está escrito: o Espírito de Deus levou Jesus para o deserto. Não foi o diabo, não foi inconsequência, não foi merecimento. Havia um propósito de Jesus ir para o deserto. A pergunta que eu faço é: qual é o propósito de você estar passando o que está passando hoje? Qual é o propósito do seu deserto, dificuldade, vale? Qual é o propósito? Será que você consegue tirar algumas coisas que vão fazer você crescer mais agora? Será que você consegue aprender alguma coisa? Será que você consegue se aproximar mais de Deus? Será que você consegue se conhecer melhor? Porque para viver uma vida de fé, autoconhecimento é fundamental. Se você não se conhece, não tem nem como você se relacionar com Deus. O quê? Explica para mim. Será que você não consegue? Será que tudo isso é uma desgraça mesmo? Eu lembro quando eu estava na Áustria, morava na Áustria. Depois eu tinha uma viagem com alguns projetos e tal, fui para República Tcheca, Polônia, etc. e tal, Alemanha. E eu lembro que enquanto eu estava lá, minha esposa estava grávida, ela estava no Brasil, não tinha ido para lá ainda, estava no Brasil, e perdendo o bebê, o primeiro. E aí nós perdemos. E eu lembro que no dia seguinte, eu ainda preguei, eu fui falar para um público e eu falei sobre gratidão. Será que a gente consegue ter gratidão? Deixa eu explicar para você o que não é gratidão. Gratidão não é você agradecer por alguma coisa boa que aconteceu. Isso é educação. Quando você ganha alguma coisa, você agradece, você é educado. Isso não é gratidão. Gratidão é mudança de perspectiva, é mudança de olhar. É quando você consegue enxergar algumas coisas que contribuem para a sua vida, mesmo no meio da escuridão, mesmo no meio da dificuldade. É quando você não ganha, mas é grato. É quando não deu certo, mas isso é gratidão. Gratidão não é quando... Hoje eu vejo um monte de gente cheia da vida aí, o burrinho encostado na sombra, como se diz. Cheia de dinheiro, de moral, de fama, de um monte de coisa, falando assim: você tem que ser grato. Mas você não tem que ser grato porque você recebeu alguma coisa. Isso é educação, é o mínimo. Eu ensino para minha filha: olha, você recebeu alguma coisa, você sempre agradeça, diga obrigado. Isso não é gratidão. Agora, quando a batata está assando, o negócio está feio, está complicado, você consegue ser grato? É muito difícil. Será que eu consigo? É muito difícil. Esse é o maior exercício de gratidão que se tem. Não é quando tudo está dando certo. Essa régua
que as pessoas medem hoje. Tá dando certo, então Deus está contigo. Não tá dando certo, você tá falhando pra caramba, tá sem fé. É o merecimento que você não acredita que você merece isso. Puxa vida, o Exia colocando aqui, ó, José e Jó, se encaixa bem nas suas palavras como propósito de Deus. Imagine só, será que Jó estava falhando na crença de merecimento? Será que José, quando virou escravo no Egito, ele estava falhando na crença de merecimento? Será que ambos não estavam com uma relação muito boa com Deus, por exemplo? Jó conhecia a si próprio e conhecia a Deus. Ele teve uma crise no início, mas depois ele aprumou as coisas, como se diz, e ele seguiu, independente das circunstâncias. Fé é eu continuar caminhando no caminho que eu preciso caminhar, independente das circunstâncias. Ser grato quando tudo está dando certo. Isso aí, ó. Você posta um pratão de comida nos stories, gostoso, lindo, maravilhoso, aquele salmão assim grelhado e tal, num restaurante chique e tudo. Aí eu vejo a galera postando assim, ó, gratidão, aprenda a ser grato você também. Então, isso não é gratidão, isso é educação, ué. Eu quero ver você num povoado da seca do sertão, sem água para beber, passar o mês lá, postar a foto e falar assim, olha, seja grato. Porque aí não tem como você ser educado, você não tem. Agradecer. Agradecer pelo momento. Agradecer pelo momento difícil. E quando não é da vontade de Deus, Deus simplesmente, se eu estou vivendo com Deus, Deus simplesmente me impede de fazer, me impede de chegar, me impede de dar o passo. Ponto. E é isso que Deus faz. Mas para que isso aconteça, para que eu possa contar com os impedimentos de Deus, é necessário algumas coisas acontecerem. Daqui a pouco eu vou falar sobre essas coisas. Ok? 5 mentiras que falam a respeito da vontade de Deus. 5 mentiras. 5. E eu vou falar daqui a pouco sobre 4 tipos de vontade de Deus que tem para a sua vida. Ok? Para a minha vida também. Vamos lá. 5 mentiras sobre a vontade de Deus. Primeira mentira. Milagre não é sinal da vontade de Deus. Milagre não é sinal da vontade de Deus. Se aconteceu milagre, não significa que Deus quer esse caminho para você. Não significa que... Milagre não é. Ok? Mateus capítulo 7, no versículo 21, está escrito o seguinte. Jesus fala o seguinte, olha. Muitos vão me chamar Senhor, Senhor. Eu fiz milagres no seu nome, profetizei, eu operei maravilhas, eu fiz isso, eu curei pessoas e tal. Mas quando chegar diante de mim, Deus fala, eu vou dizer o seguinte: aparta de mim porque eu não conheço vocês. Por quê? Porque vocês praticam iniquidades. Vocês não vivem segundo a minha palavra ou o meu caminho. Então milagre não é sinal da vontade de Deus, ou que a vontade de Deus está sendo cumprida. Ok? Essa é uma mentira sobre a vontade de Deus que contam por aí. Segundo, e isso aqui é polêmico, paz interior não é sinal da vontade de Deus. Paz interior não é sinal que Deus está aprovando. Eu vou falar mais sobre isso já. Deixa eu só mandar um abraço aqui, ó. Tem alguns comentários também. Aqui no Jogados para Fora, Darwin, abraços. Valéria, Ariadna Pinheiro, um abraço também. Aqui Elton Barreto, um forte abraço. Danilo, Carla desde Mogi das Cruzes, Mendocada, um abraço também. Aqui no Everton Lopes 5, eu estou nos 2 canais aqui, ó. Beijão pro meu pai, abração pra Sara. Marcelo, opa Marcelão, um abraço. Exia, um abraço do Maranhão, São Paulo. Maírla Silva, um forte abraço também. Glenis Olmedo, Érica Ramalho, Paraíba, um abraço. Dani Carvalho, um forte abraço também. Beijão para minha mãe, para minha esposa, para meus filhos aqui. WJ Oficial, um forte abraço. Karina Verônica, um forte abraço também. Lucas Patos, Isadora, um forte abraço para vocês aí. Andréa Pires Oliveira, um forte abraço para todos vocês que estão aqui, ó. Acho que dá tempo ainda de você compartilhar com pelo menos mais 3 pessoas, ok? E mano, está sendo edificante, está sendo bom para você?
Manda coraçãozinho então, por gentileza, porque aí você está dizendo para o Instagram que isso é legal, que isso é bom, para o Instagram entregar mais para outras pessoas. Porque daí ele avisa, ó, tá tendo live, tá tendo live, tá tendo live. Legal? Vamos lá então? Mentiras sobre a vontade de Deus. Paz interior não é sinal que a vontade de Deus está sendo cumprida. Não é. Ok? Eu vejo as pessoas falarem, né? Hoje em dia elas falam muito assim, né? Ah, mas eu estou sentindo paz no meu coração. Eu estou sentindo paz no meu coração, né? Ah, eu orei, sabe? Estou sentindo paz, então eu vou fazer. Essa tranquilidade não tem nada a ver com a paz de Deus no nosso coração. Não tem. Eu vou te dizer por que não, ok? A paz dele é diferente, ok? A paz que Deus tem pra gente não é a ausência de guerra. Não é essa tranquilidade. Em João capítulo 14, o que é que Jesus fala? A minha paz vos dou, não como o mundo dá. Qual que é a paz do mundo? A paz do mundo é a ausência de guerra, é a ausência de problemas, é a ausência de dificuldade. Essa é a paz do mundo, é isso que o mundo busca, não é? É a ausência de problema social, econômico, político, saúde e tal. Quando não tiver mais nada disso, o mundo vai colocar a bandeirinha branca e falar assim, estamos em paz, porque não temos problemas. Se essa é a paz que o mundo tem, essa não é a de Deus então, ok? Porque Deus se opõe a essa paz do mundo, ok? Imagine só, Jesus estava lá no Getsemane orando, ele estava em paz, essa tranquilidade? Não, o cara estava suando sangue, porra, suando sangue, e o texto conta que ele estava numa agonia da alma, meu Deus do céu, ele não tinha tranquilidade ali não, em momento nenhum. Quando ele entrou e quebrou o templo, estava tranquilo? Nada, que paz era aquela ali? Não. Agora, qual que é a paz que ele nos dá? Que não é essa. É a certeza de que nós estamos juntos. Só. Mateus capítulo 28, versículo 20. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. João capítulo 16. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. Ele está junto para nos ajudar a vencer o mundo. Que mundo que ele vai ajudar a gente a vencer? A natureza? O mundo natureza? Não. O mundo sistema? Sim. Sim. Mundo pessoas? Não. Mundo sistema. Ele vai nos ajudar a passar por isso, a vencer isso, a não nos entregar para isso aí, a não fazer parte disso aí. Ok? A não ganhar a forma desse mundo, um mundo injusto, um mundo adúltero, um mundo que é terrível, que mente, um mundo que engana, um mundo que é corrupto a todo momento. Tudo que você vai fazer, eu estava falando com a minha esposa agora, a gente estava na estrada, falando com ela agora, tudo que você vai fazer é corrupção, tudo é um enganando o outro, é um passando por cima do outro, negócio de vacina agora, por exemplo, meu Deus do céu, como tem gente enganando, faz que aplica vacina, não aplica vacina, faz que isso, faz que aquilo e tal, meu Deus do céu, esse negócio de CPI no Congresso, quanta mentira, quanta corrupção, é um mundo que não sabe viver sem isso, nós somos guardados por Deus para não fazer parte disso. Então é mentira que se você está com seu coração tranquilo, em paz, é da vontade de Deus. Não. Imagine só, eu trabalho em zonas de guerra. Você acha que a minha alma fica toda tranquila quando eu estou indo para esses lugares? Eu despeço da minha esposa, dos meus filhos para ir para essas regiões aí, porque pode ser que eu morra lá. A minha paz é a certeza que Deus está comigo. Agora, você acha que não aperta o meu coração? Você acha que não vem a vozinha aqui falando assim, para que você vai para esses lugares ajudar pessoas? Vai nada, fica aqui com a sua família, ora por eles. Não é essa paz. Não é essa paz. Eu sei que quando vem essa vozinha, eu sei que não é Deus. Por quê? Porque eu tenho que agir com os princípios e valores de Deus, com a vocação que Ele me deu, e não com essa tranquilidade. Você não tem uma tranquilidade quando vem a vozinha e fala assim, para que você vai doar o seu dinheiro para o projeto do Everton, por exemplo? Faça isso nada, isso é uma besteira. Ora por eles. Mas essa vozinha não é a voz de Deus, porque Deus tem relação com os princípios e valores dele, só. Não é essa tranquilidade. Toda vez que você buscar essa tranquilidade como voz de Deus, você vai errar. Todas as vezes.
Por quê? Porque na Bíblia foi diferente. Foi bem diferente. Ok? Outra mentira sobre a vontade de Deus. Vontade permissiva. Quando a gente fala assim, essa aqui é a vontade permissiva de Deus. Vontade é desejo. Permissivo é autorização. Se Deus não deseja isso, como é que Deus vai autorizar isso? Por exemplo, Deus não deseja que você cheire uma carreira de cocaína. E como é que Deus então vai cooperar para que isso de alguma forma aconteça? Claro que não. Deus não te dá autorização para isso. Se desse, não haveria então desobediência. Não é? Quando eu prejudico o meu organismo cheirando cocaína, eu estou sendo desobediente. Por quê? Porque Deus me instruiu a cuidar do meu organismo. Entende? Vontade permissiva acaba sendo uma mentira. Quarta mentira. Regras bíblicas não são a vontade de Deus para você. Os mandamentos. Eu cumpro os mandamentos, as regras. Mentira, você não cumpre. Tem mais de 300 mandamentos. Você cumpre todos? Não cumpre. Você falhou em um, falhou em todos. A Bíblia não é um livro de regras. Para religioso é. Os religiosos gostam de bater no peito e falar assim, ali a Bíblia, obedeça a Bíblia, siga os mandamentos de Deus aqui e tal. Aí você se torna o quê? Um religioso hipócrita, que está pecando no seu coração, mas na frente dos outros não. Você mente, você fala mal dos outros, você mata os outros como Jesus ensinou, você assassina alguém no seu coração, mas você nunca atirou em ninguém. É os hipócritas hoje que são contra a arma, por exemplo. Tem um hipócrita, é contra a arma, é assassino, genocida, contra a arma, mas está cheio de assassinato dentro do seu coração. Assassina quando não perdoa, assassina quando fala mal, assassina quando deseja o mal do outro. Quer dizer, é um assassino, é um homicida convicto, mas nunca atirou em ninguém. A Bíblia é um conjunto de livros e princípios e valores e não de regras. Essa é uma mentira sobre a vontade de Deus. E quando você lê ali e segue por seguir, não é Deus querendo isso para você. Deus quer uma transformação interior. Essa transformação exterior, usa calça, não usa calça, usa brinco, não usa brinco, cabelo comprido, cabelo curto, tem que ir de domingo, tem que dar o dízimo de 10%, tudo isso, todo esse conjunto de regras. A graça de Cristo não funciona com essa parada. Não funciona. Significa então que eu vou viver de qualquer jeito, que nem o Ed René estava pregando lá, cheirando cocaína, mas está em santidade, fumando maconha, mas está em santidade, está transando com um amante, mas está em santidade, está mentindo, mas está em santidade, está roubando, mas está em santidade. Também não é assim não. O que ocorre é que há uma transformação interior. Essa transformação interior faz com que o meu exterior seja diferente agora. Não é o contrário. Seguir regra não vai te levar para o céu. E eu vou dizer um negócio aqui que talvez te assuste, tá bom? Eu não quero ir para o céu. O meu objetivo de vida não é ir para o céu. O meu objetivo de vida é continuar vivendo com Deus. Ponto. Deus está no céu? Então eu vou para lá. Mas eu não estou preocupado com o céu. Eu vejo o pessoal preocupado com salvação. Não, mas eu sei que eu estou salvo, perdi salvação, ganhei salvação, salvação. Eu tenho que ser salvo de mim. Eu não estou preocupado com o inferno. Eu tenho que ser salvo de mim, dos meus desejos, das minhas vontades, das minhas cagadas, das minhas besteiras. É isso que eu tenho que ser salvo. A partir desse momento, eu sou salvo de mim, então, e quando eu sou salvo de mim, eu sou salvo de influências malignas também. Porque se eu me sustento em mim mesmo, qualquer influência maligna me arrebenta. Agora, quando eu sou salvo disso, acontece o quê? Eu passo a ter uma vida governada por Deus. Aí eu vou continuar. Tem gente que quer... Cara, essa religiosidade evangélica, ela é tão tosca. Ela é tão mentirosa. Por exemplo, não, eu tenho que ser salvo para eu ir para a eternidade com Deus. Filhão, filhona, olha nos meus olhos aqui, por gentileza. A eternidade não vai começar. Porque senão não é eternidade. Eternidade só é eternidade porque não começa. Infinito tem começo e não tem fim. Eternidade não tem começo, não tem fim. Só é.
A eternidade já é. Eu já estou na eternidade. No meu caso, eu estou na eternidade com Deus, eu creio. Estou vivendo com Deus. Eu só vou continuar isso aí sem esse corpo aqui, de outra forma. Mas vou continuar. Quem não consegue viver com Deus agora, não conseguirá viver depois. Quem não consegue ter relacionamento com Deus agora e precisa de lei, não conseguirá viver com Deus depois. Porque não tem lei lá. Tem relacionamento com Deus. Quem segue a lei e a graça, os dois deixam de roubar. Só que o cara da lei deixa de roubar porque ele quer ser salvo. Ele quer viver com Deus. Por isso que ele deixa de roubar. O cara da graça deixa de roubar porque ele já vive com Deus. E essa vivência com Deus transforma a vida dele ao ponto de ele não querer roubar mais. Simples. Entendeu? Que a vontade de Deus não é por um conjunto de regras. Faça e não faça, pode, não pode. Quantas vezes eu já ouvi isso, né? Pastor, crente pode fazer isso? Pode fazer, pode fazer, pode fazer, pode fazer. Até me perguntaram uma vez, né? Um rapaz que namorava, ele perguntou pra mim, perguntaram sobre minha caneca esses dias aí, ó. Eu tenho coleção de canecas dos países que eu já trabalhei, atuei e tal, né? Trabalhei em mais de 40 países. Isso aqui é de New York. Às vezes cada dia eu tô com uma caneca diferente nas lives. Mas enfim, uma vez um rapazinho que namorava me perguntou assim, pastor, mas eu posso dormir com a minha namorada? Eu falei, claro, velho. Pode? Pô, cara. Posso dormir? Pode. O único problema é ficar acordado. Dormir você pode, mas ficar acordado é complicado. Brincadeiras à parte, o que a gente procura é sempre um conjuntinho de regras para seguir. É sempre uma receitinha de bolo. Pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode. Por que, por exemplo, se estabelece o dízimo da forma que é? Eu não vou entrar nesse assunto aí, porque não dá tempo de explicar para vocês. Mas por que se estabelece dessa forma? Pô, você acha que eu vou ter coragem de deixar Deus falar com você para você dar deliberadamente? Claro que não, então vamos estipular uma regra. Olha a desconfiança que a gente tem de Deus. Não, eu não posso deixar Deus. Não, mas eu vou dar segundo aquilo que Deus propôs no meu coração, como foi ensinado no Novo Testamento. Não, vai que Deus não fala, né? Olha a desconfiança que se tem de Deus. Sabe o que a gente ensina as pessoas então? A não confiar em Deus, não se relacionarem com Deus, não terem intimidade com Deus, não terem sensibilidade à voz de Deus. Por quê? Coloca-se um monte de regra, pode, não pode, pode, não pode. Aí nunca que você vai aprender a ouvir a voz de Deus. Aí você quer o quê? Aprender a fazer a vontade de Deus? Vai aprender nunca. Vai aprender nunca. Vai ficar numa vida desgraçada, religiosa. O Exian, lá do Maranhão, colocou o seguinte aqui, ó. Cada um é arrastado pela sua própria cobiça. Livro de Tiago, né? Carta de Tiago. Na carta de Tiago, sim. Né? E Paulo fala, né? Nós somos tentados, cada um pela sua própria concupiscência. Concupiscência é uma palavra difícil, né? Mas significa paixão, desejo. Seu desejo, desejo da sua carne, etc. e tal. Quinta mentira. Quinta mentira sobre a vontade de Deus. E essa é pancada. Mas, para alguns é. Quando dizem assim, olha, Deus vai te honrar. Essa é a vontade de Deus, Deus vai te honrar. Não, queridão, Deus não vai te honrar. Deus não deve honrarias a ninguém. Ninguém. Ok? É o menor que honra o maior. É assim que funciona. Não é o maior que honra o menor. Eu imagino Deus, né? Deus, criador de tudo e tal, lá no céu, assim, mas eu preciso honrar, dar honra. Honrar é dar honra. Uau! Vamos aprofundar um pouquinho mais? Ele entregou o filho dele para morrer por mim e por você. Você quer mais honra do que isso? Quer mais honra do que ele enviar o filho dele para morrer por mim e por você? Então você acha que ele dá o seu 100º par de sapato do jeitinho que você gosta é honra de Deus para você? O carro do jeito que você quer é honra de Deus para você? Quer dizer, não bastou ele enviar o filho dele para se ferrar por minha causa e por sua causa, mas agora ainda ele precisa te honrar e me honrar. Como? Deus agora vai aumentar o meu salário. Isso é bênção, mas não é honra. Essa cobrança de honra de Deus
Não, eu vejo os cantores evangélicos falando, eu estava todo ferrado da vida, eu cantava para meia dúzia de pessoas, porque para eles, por exemplo, minha live, que eu estou voltando a fazer lives e tal, tem poucas pessoas, não tem muitas pessoas, ok? Algumas dezenas passam, então umas saem, outras ficam e tal. Agora, quando eu fizer live para 2.000 pessoas, então agora Deus me honrou. Não, Deus está me honrando agora, nesse exato momento. Se é que existe isso, Deus está me abençoando aqui porque eu tenho o privilégio de poder ensinar, por exemplo, esses 3 dias aqui sobre a vontade de Deus. Isso é bênção. Isso é ótimo. Agora, essa ideia de que Deus deve honra às pessoas, isso é uma ideia muito mesquinha. É quem não aprendeu a se conhecer, é quem não aprendeu a conhecer a Deus, é quem na verdade vive sempre atrás de reconhecimento, inclusive de Deus. Essa busca incessante, ela causa um descontrole emocional enorme, gigantesco nas pessoas. Por quê? Porque é sempre atrás da aprovação. Então, se Deus fizer alguma coisa por mim, significa que Deus está me aprovando, Ele está me honrando, me aprovando, então beleza. E essa busca intensa por aprovação gera ansiedade. A grande maioria das pessoas que sofrem hoje com transtornos de ansiedade buscam aprovação, né? É o famoso pertencimento aí que você já ouviu falar pra caramba, o pessoal contar na internet, ok? E isso faz parte. Agora, tipos de vontades de Deus. Vamos lá, rapidão, porque eu quero, opa, namastê, que honra poder te ouvir e ver aí. Cara, um abraço, esse meu brother, cara. Aí, quem quiser fazer yoga aí, tem um cara top, viu? Um cara top para te ajudar aí a centrar melhor os seus pensamentos, te dar mais tranquilidade, tá bom? E antes que a galera aqui fale aqui, se alguém fala, tem yoga, esse negócio de yoga, espiritual, tem nada a ver, beleza? Show de bola. Bora lá. Vontades de Deus. Tem alguns tipos de vontades de Deus, ok? E é importante a gente alinhar essas questões espirituais dentro da gente. Por quê? Porque se isso não estiver alinhado, você ferra muito bem as suas emoções. Sua vida psicológica desencontra totalmente. Quando você vive aquilo que você acredita. Se você acredita errado, você vai viver errado. Isso é fato. Ponto. Ok? Então vamos lá, alguns tipos de vontade de Deus. Primeiro, vontade absoluta. É o que Deus determinou e ninguém muda. Morte, vida, chuva, sol e etc. Ninguém muda isso, ponto. Ok? Eu vejo o pessoal assim, não, porque Deus te livrou da morte. Cara, o seu dia está marcado, velho. O dia que chegar, chegou, acabou, foi, já era. Um abraço. Um abraço. Foi. Não tem escapatória para isso aí, ok? Só Deus pode gerar vida. A ciência pode fazer o que ela quiser. Eu creio na ciência, em muita coisa. Gosto de estudar a ciência. Sou especialista em áreas da ciência do comportamento humano, ciência da neurociência, por exemplo, que eu fiz especialização e tal. Beleza, agora, por mais que a ciência avance, ela nunca vai conseguir gerar vida. Quem dá a vida é Deus, ponto. É o que eu creio. Sou criacionista, inclusive. Ok? Então a vontade absoluta é o que Deus determinou e acabou. Não interessa. Por isso que a Bíblia diz que o sol nasce para o justo e para o injusto. O sol vem, acabou. Não tem merecimento nisso aí. Nenhum merecimento. A chuva vem, não tem merecimento. Vem furacão e não tem merecimento. Ok? O furacão atinge aquele que está com Deus e aquele que está com o diabo. Ponto. Não tem, a coronavírus agora. Não, porque quem está com Deus não pega coronavírus. Isso é mentira. Coronavírus pega em quem está e quem não está. Ok? E segundo alguns médicos, pega em quem não tem. Ok? Faz exame, dá negativo, o cara fala que você está ainda. Entendeu? É assim que funciona. Então essa é a vontade absoluta. Vontade de Deus. Que não é absoluta, só a vontade de Deus. É o desejo e o plano de Deus. O plano que Ele traçou para a vida de cada pessoa. Porém, essa vontade de Deus é associada ao quê? Às nossas decisões. Por exemplo, Deus fala assim, ó, lá em Timóteo, capítulo 2, a vontade de Deus é que todo mundo seja salvo. Mas todo mundo quer ser salvo? Não. Então, ok. Mas é a vontade de Deus, é o desejo dele.
Romanos capítulo 12 diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas todos querem a vontade boa, perfeita e agradável? Não. Não. Agora, você precisa entender o seguinte. Pare, estamos falando sobre vontade de Deus. A vontade de Deus sempre vai ter a ver, ou sempre vai se relacionar com a eternidade. E não com esse tempo. Então não queira saber a vontade de Deus para qual sapato você compra. Deus tem mais o que fazer. Você perguntou a vontade de Deus, que casa eu vou morar? Vou orar para Deus revelar qual é a vontade dele, que casa eu vou morar, na casa cor-de-rosa ou na casa azul marinho? Deus não tem o que fazer, não é possível. Se Deus responde essas coisas, é porque Deus... Não, porque Deus é nos mínimos detalhes e Ele dá alguns mimos para mim e tal. Bom, eu não sei que Bíblia que você lê. Deve ser o da Disneylândia. Deve ser a Bíblia do Mickey, do Pato Donald, da Minnie. Sei lá. Mas não é a Bíblia. Não é. Porque Deus não causa interferência nessas coisas. Deus não fez amebas. Eu e você não somos amebas que vive com Deus como muleta. Tudo que vai fazer, eu atravessar a rua, atravessa ou não atravessa? Ai, eu preciso. Tem gente que é assim, né? Ai, eu como feijoada ou macarrão, vou orar para ver o que Deus quer. Se eu como feijoada, pelo amor de Deus, você é uma ameba, não é possível, não consegue refletir, raciocinar, tomar decisões. Não, eu vou mostrar para você aqui que não é assim que Deus ensinou. Ok? Então ele não é desse tempo. A sua escala de valores, a sua medida, a régua dele é diferente da nossa. É diferente. Então ele se relaciona com aquilo que é eterno. Por exemplo, tomei decisão, eu com a minha família tomamos a decisão. Beleza, vamos voltar, vamos ficar fora do país, fora do Brasil. Ok? Eu já fiquei fora, morei fora, trabalhei em muitos lugares. Né? Vamos pegar toda a família agora e vamos ficar, vamos para fora do país. Beleza. Ok, aí agora sim eu preciso entender a vontade de Deus. Agora a vontade de Deus sempre está alinhada a questões que são eternas. Vou dar exemplo prático para você aqui. Beneficia outras pessoas, aproxima pessoas de Deus, melhora a vida de outras pessoas para que elas consigam fazer isso com outras pessoas? Ou só realizam o meu sonho? Entendeu? A vontade de Deus está sempre associada ao próximo. Porque se tudo se resume a amar a Deus e o próximo, a vontade de Deus está sempre relacionada com isso, então, ao meu relacionamento com Ele e a minha relação com o próximo. Você entende? Você entende? Então, para você saber se isso é da vontade de Deus ou não, faça essa pergunta. Isso te aproxima de Deus e te aproxima do próximo? Não, isso tem a ver com o seu enriquecimento. Isso vai te deixar milionário e ferre-se o próximo. Dane-se o próximo. Do próximo que vá a merda. Então Deus não está nisso. E quanta igreja hoje está assim? Igreja católica, igreja evangélica, quanta? Só pensa no umbigo deles. Mas é da vontade de Deus que a gente construa um templo de 10 milhões de reais agora. Não é da vontade de Deus. Porque enquanto tem templo de 10 milhões de reais... Tem gente passando fome na esquina de cima, pô. Construiu aquele lixo do Templo de Salomão em São Paulo para uma idolatria do caramba que é feito lá pela Universal. E eu falo isso abertamente, né? A Bíblia está cheia de gente denunciando aí, gente que fazia as coisas no nome de Deus. Enquanto isso, tem mãe solteira ali, por exemplo, que não tem leite para dar para o filho e prostitui por 10 reais. Para dar leite pro filho, pô. E não sou eu que estou falando que eu leio jornal, não. Eu trabalho com isso há 20 anos. Já montei casa de recuperação para prostituta que vivia nas ruas, andarilhos, dependentes químicos, mulher que é espancada em casa, projeto clandestino, inclusive, que socorria a mulher que era espancada, de clandestino, porque o governo, na verdade, sempre impediu que essas coisas aconteçam. Faz de tudo, sempre fez. Desde 2001, 2002 que eu trabalho com isso. E isso acontece no sertão,
Estão construindo grandes igrejas em cidade, templos e tal em cidades, enquanto tem povoado que não tem água. Os caras saem na tapa, no braço, na mão por um balde de água. Quantas vezes eu vi isso? E nas minhas redes aqui tem muitas fotos, eu vou colocar cada vez mais fotos e vídeos para você ver a realidade desses lugares. Não é possível que Deus esteja preocupado em eu construir agora um templo de 10 milhões com cadeiras, que cada cadeira daquela custa R$500. Ele está mais preocupado com isso do que socorrer os órfãos? Você está brincando comigo? Isso não é espiritualidade. A vontade de Deus sempre se relaciona com uma relação mais profunda com Deus e com o próximo. E não dá para ter uma relação mais profunda com Deus se eu fechar os olhos para o próximo. O apóstolo João, o amigo de Jesus, aquele amigão de Jesus lá, ele falou o seguinte na carta que ele escreveu em 1 João. Se eu ver alguém necessitado e eu tiver alguma coisa, eu tiver um bem, e eu não fazer nada, como estará em mim o amor de Deus? Ele pergunta. Não existe espiritualidade sem isso. Não existe vida saudável cristã sem essa relação com o próximo. Isso não rola, isso não dá. Eu vejo o pessoal agora desesperado durante a pandemia para abrir templo, desesperado para abrir templo. Eu sempre fui contra fechar, ok? Eu tenho um posicionamento muito diferente da maioria em relação a toda essa questão de pandemia, por trabalhar nessas áreas, por ver as coisas, meu posicionamento é diferente. Não vou entrar nisso agora. Tem até vídeos no YouTube lá eu explicando sobre isso. Mas essa briga, essa ansiedade por abrir templo, para quê? Para quê? Eu não entendo isso. É porque a gente não consegue viver com Deus em casa, né? Mas precisa congregar. Mas quem impediu você de reunir 3, 4 pessoas, 5 pessoas, 10 pessoas na sua casa para congregar? Para ceiar junto, para comerem juntos, para um ajudar o outro, saber das dificuldades, porque muita gente foi mandada embora, não tem emprego mais, não tem sustento para a família. Quantas pessoas você levou na sua casa para fazer isso aí? E aí você quer saber a vontade de Deus? A vontade de Deus é essa. Que a gente pare de pensar só na gente mesmo. Que a gente aprofunde um relacionamento com Deus e com o próximo. Parte daí. Parte daí. Outro tipo de vontade de Deus, depois eu vou me aprofundar em Romanos capítulo 12, não vai dar tempo hoje, mas amanhã eu vou fechar de uma forma, vai ser forte. Vai ser forte, eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente no seu coração amanhã. Hoje já é uma entrada. Ontem começamos aos pouquinhos, hoje já aprofundamos um pouco mais, mas amanhã vai ser muito mais profundo. Mas eu fecho com duas coisas. Existe a permissão de Deus. Você está autorizado a fazer. Não significa que Ele está gostando, que Ele aprova. Existe a permissão. Não é vontade permissiva, é só permissão. Existe a permissão. Você quer ferrar a sua vida? Ferre. Você quer ser snob? Seja. Você quer ser orgulhoso? Seja. Você quer não perdoar as pessoas que te pediram perdão? Não perdoe. Você quer mentir? Minta. Você quer ser religioso? Continuar tapando o rosto? Porque não tem inocente nisso. O pastor está me enganando, a denominação está me enganando. Não. Você tem livre acesso para conhecer a Deus, conhecer a Bíblia. Tem aqui o nosso canal Jogados para Fora. Se você está no Everton Lopes 5 e não conhece Jogados para Fora, é um canal que eu só falo de fé. Só. E lasco a bucha daquilo que é contra o evangelho, aquilo que é contra Deus, aquilo que é... Pode ser evangélico, pode ser católico, pode ser o diabo a quatro, ok? Lasco a bucha nesse canal aqui. E dou assistência para quem vive fora da instituição, vive fora da religiosidade desse sistema religioso, porque dá para viver uma vida cristã saudável, mesmo fora das quatro paredes. Esse é o lema nosso no Jogados para Fora. Jogados para fora do sistema e jogados para fora do sistema do mundo e o sistema religioso. Essa é a ideia. E eu sempre falo, você pode fazer o que você quiser. Agora a pergunta não é essa. A pergunta é, eu devo fazer? Se eu fizer isso, me aproxima mais de Deus e mais das outras pessoas, do próximo? Eu sou relevante fazendo isso? Amanhã eu vou falar sobre essa questão de relevância em Apocalipse. Lembra daquele negócio de eu vomito os mornos?
não é quente nem frio, tá? Olha, é profundo. É profundo. E eu tenho convicção que a sua vida vai ser transformada. Ou pelo menos pode ser. Se você pegar e colocar a palavra que eu tenho para você. Bom, e última, interferência. Então tem a vontade absoluta, tem a vontade de Deus, tem a permissão de Deus. Você pode fazer o que você quiser, mas não deve fazer tudo. E tem a interferência. A interferência de Deus é inexplicável. Não marca horário. Sexta-feira do milagre, vem aqui receber seu milagre. Se não é milagre, olha, eu ia falar um palavrão aqui, mas não vou falar palavrão não. Dá vontade às vezes, não é zorra nenhuma, como diz os baianos onde eu morava lá. Não é milagre de Deus. Milagre de Deus, o que é de Deus, não marca horário. Não tem horário, não tem dia marcado. Vem para a sexta-feira do milagre, porque vem aqui receber o seu milagre. Quando é que Deus fez isso na Bíblia? Por favor, por gentileza, me mostra aí um texto, só 66 livros, não tem isso. Isso é o quê? Você interferindo em Deus, querendo ser Deus. Quando Deus interfere na vida de uma pessoa é inexplicável. Quando você explica em marca horário não é milagre. Milagre não se explica, ele acontece. Eu creio em milagres. E vou falar para vocês, tenho muitos testemunhos. Deus já me usou de várias formas para proporcionar milagre na vida de pessoas. Quantas vezes eu já vi isso, por exemplo, tumor aqui assim, ó, aquele tumor cancerígeno, e eu fiz uma oração ali, nada demais e tal, simples, e de repente aquele negócio fez isso aqui, ó, baixou e sumiu, acabou o câncer. Eu vi isso, eu vi paralítico andar, verdade, mas eu vi, e eu sou muito racional, não sou nada místico. Eu vi, enquanto eu pregava, eu vi paralítico levantar. Mas Deus não marca milagre, e não fui eu que fiz isso. Eu não faço milagres. Eu não mudo e nem transformo a vida de ninguém. Mas Deus tem as suas formas de fazer. Agora, quando eu marco horário, marco dia, quando eu estabeleço que Deus precisa responder às minhas orações é para ocasionar uma relação mais profunda com Deus. A minha oração é relacionamento com Deus, nada desse negócio de danoninho. Conhece Danoninho? Não conhece não? Religioso Danoninho? Vou explicar para você. Religioso Danoninho é aquele lá que... Lembra da música do Danoninho? Me dá Danoninho, Danoninho dá. Me dá Danoninho, Danoninho dá. É o religioso Danoninho, que ora só pedindo coisa para Deus, como se Deus fosse um banco que você vai ficar sacando. E não é assim que funciona. Então entenda que há interferência de Deus. Eu oro sim, para que Deus interfira em algumas coisas, mas não significa que Ele vai interferir. Mas significa que é o meu desejo sendo colocado para Deus. E se Ele interferir, glória a Deus por isso. E se Ele não interferir, glória a Deus por isso também. Ele tem os seus planos, Ó, quem colocou aqui, ó? A Maria. Maria de Lourdes colocou o seguinte, olha, Deus é Deus de mistério. Exato, Maria. São mistérios de Deus que não cabe a gente querer compreender. E eu fico assustado com essa galera espiritualista pra caramba. Mais os pentecostais aí que fazem isso, etc e tal. E eles querem dominar o milagre de Deus. Eu não domino o milagre de Deus. Milagre é uma questão de pura misericórdia de Deus. E só Ele sabe explicar porque acontece com um e não acontece com o outro. A minha ingerência acaba aí. A minha inteligência acaba aí. Nós temos limites para a compreensão de certas coisas. Agora, uma coisa é certa. Esses são os tipos de vontade de Deus. É isso que eu falei, algumas coisas que eu falei para vocês, as mentiras sobre a vontade de Deus, são mentiras sobre a vontade de Deus. E são fatos comprovados pela própria Bíblia. Aqui. E a gente precisa tomar cuidado para que haja qualidade na nossa fé e qualidade na nossa vida psicológica. Porque se essas duas coisas não se entrelaçarem e não se alinharem, não vai resolver. Tudo é em vão, tudo é vazio. Tudo é em vão e tudo é vazio. Legal, pessoal?
O Eixan colocando aqui, ó, os neopentecostais também, pastor. É verdade, cara. Tem grupos aí de neo... Cara, você vê que o grupo que se diz cristão, né, evangélico, é tão rachado, é tão ferrado, que tem grupo para tudo que você quiser, né? Tem igreja com tudo quanto é nome, com tudo quanto é jeito. Eu sou contra essas questões porque eu sou a favor da unidade. Eu sou a favor da unidade. Por exemplo, eu sou a favor de não se julgar. O cara é feiticeiro. Pô, eu o amo do mesmo jeito, sento e como com ele do mesmo jeito, da mesma forma, não muda nada o meu relacionamento. Nada, 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 nada. Mas ele vai para o inferno. Eu não sou juiz. O que eu tenho para dizer é o que a Bíblia diz. E a Bíblia não me ensina a falar se a pessoa vai para o inferno ou para o céu. Não, pelo contrário. Ela fala que com a regra que eu medir, eu vou ser medido. É isso que diz. Eu, entre aspas, né, entendo o que eu vou dizer, eu sou pago para amar. Eu sou pago para amar, ok? O sangue de Jesus me pagou para amar, certo? Para pregar a palavra de Deus, para ensinar, para socorrer, para ajudar, independente de, né? Cada um responderá por si. Eu respondo pelas palavras que eu estou dizendo a você aqui. E tenho plena convicção que cada vírgula que eu coloquei para você aqui é real. É real. Eu levo muito a sério isso. Muito a sério nesses últimos 20 anos. E eu espero que você reflita sobre isso. Se você não conseguiu, essa live de hoje ela não vai ficar gravada. Ela não vai ficar disponível. A de ontem está gravada, ok? A de hoje não vai ficar. A de hoje ela só vai ficar lá na plataforma do Teologia na Mesa, ok? E na Escola de Gladiadores. Nessas duas escolas diferentes, elas ficam lá. Todas as lives ficam lá. Eu quero saber como é que funciona, como perguntaram para mim. Amanhã eu vou te explicar como é que funciona. Eu quero ter acesso a um curso mais aprofundado sobre Deus, sobre as coisas de Deus e tal. Amanhã eu vou te contar como é que funciona isso. Aqueles que quiserem, vai estar disponível. Eu quero aperfeiçoar e eu quero fortalecer as minhas emoções, a minha vida psicológica, etc e tal. Então amanhã você vai saber como fazer isso aí, ok? Para ter uma vida feliz de verdade, uma vida onde você é satisfeito ao mesmo tempo inconformado, uma vida onde você é relevante, uma vida onde você evolui a cada dia, você cresce, desenvolve a cada dia, uma vida onde você não é enganado, porque uma das minhas maiores preocupações hoje é essa, é engano. Tem muita gente enganando, muita gente sendo enganada. Isso não é possível. E uma vida onde você contribui com a vida das outras pessoas. Então amanhã, só fechando aqui, aí eu vou ler aqui, tem alguns comentários aqui. Amanhã é o seguinte, ó. Amanhã eu já vou entrar rasgando em como viver a vontade de Deus em Romanos capítulo 12. E depois Apocalipse capítulo 3. Ok? Vou dar passo a passo para você como é que você precisa viver. Passo a passo. Vai ser bem simples e bem profundo também, ok? Vamos entrar em propósito, vocação e missão também. Então, Romanos, Apocalipse, propósito, vocação e missão. Amanhã eu vou destrinchar isso aqui. Vai ser pesado, mas bom. Vai ser um peso que vai tirar o seu peso. E amanhã também eu vou dar aqui os caminhos para você que quer se aperfeiçoar mais, conhecer mais e fazer parte da Escola de Gladiadores, onde tem alguns cursos, por exemplo, GPS emocional, tem tudo muito passo a passo, direitinho e tal, é muito mais fácil e tem acesso, você fica aí o ano inteiro com acesso, então isso é essencial para algumas pessoas que precisam se aperfeiçoar. Legal, pessoal? A Maria está colocando o seguinte: Deus não amou religião, amou pessoas. Exatamente. E quando Tiago fala assim, olha, sobre religião, ele fala assim, a verdadeira religião é essa: ame a Deus e sirva o próximo. Ponto. Mais nada. Legal? A Carla está colocando o seguinte aqui, ó. Onde, Everton, por suas palavras, Deus é fiel e sempre fala de diferentes formas. É verdade. Deus é fiel, né? E Deus não é fiel a mim, tá? Deus não é. A música está errada. Deus é fiel a mim. Não, Deus não é fiel a mim. Deus é fiel à palavra dele. Ponto. Eu entro nessa barca quando eu estou na palavra. Deus não tem compromisso com fidelidade comigo, não. Ok? Tem muita gente vivendo na putaria,
Desculpa a expressão, mas essa é a verdade. E achando que Deus é fiel a ele. Por isso que Deus guarda a vida dele, porque Deus está sendo fiel com ele. Não. Mesmo quando eu sou infiel, Deus é infiel. É fiel, é verdade. Deus é fiel à palavra dele. Deus não é fiel à minha infidelidade, não. Legal, obrigado, cara. O cara falando obrigado, show demais, top. Beijão, pessoal. Gladiadores, ok? Vocês são gladiadores porque vocês estão numa arena, na batalha todos os dias. Você tem duas opções. Ou você permanece na arena, se prepara e vence, ok? Ou você volta para a prisão. Gladiador, quando sai da arena, volta para a prisão. Não tem, eu espero que você não volte, você continue livre. Gladiadores são livres quando estão na arena, porque ali estão exercendo todo o seu potencial, sendo útil, salvando os outros, ajudando, abençoando, e ali eles estão experimentando a vitória, experimentando uma vida de vitória, ok? Então por isso que eu chamo vocês de gladiadores dessa arena da vida. Um beijo no seu coração, excelente restante de noite. Amanhã 9 horas da noite, 21 horas em ponto, cá estarei para compartilhar com vocês, e eu tenho certeza que amanhã você vai ser muito impactado, muito impactada para viver um outro nível de vida. Chega dessa vidinha aí de negocinho de internet, chega dessas palavras vazias que são irreais, descontextualizadas, que na verdade te prejudicam cada vez mais. Um beijo no seu coração, a gente se encontra amanhã. Valeu, fui!